João capítulo 15. Não é primeiro João, é João, Evangelho de João, capítulo 15. Título aqui: Jesus, a videira verdadeira. Talvez a minha linguagem aqui, irmão, na Bíblia aqui, talvez seja diferente da de vocês, em algumas aí, outras podem ser até igual, né? Tá? Mas o sentido, a palavra assim é a mesma, só muda muitas vezes a interpretação. Umas estão corrigidas, outras, né, estão numa interpretação diferente, tá? Mas assim, a história é a mesma, viu? A história é a mesma, o tema é o mesmo. Disse Jesus, né? Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim e não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Amém? Sim, se eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Amém. Dá para fazer alguma coisa sem Jesus, irmão? E esse é o erro do cristão. E essa é uma estratégia de Satanás muitas vezes, né? Age em nossas vidas, por quê? Porque somos homens, somos pessoas naturais, vivendo uma vida toda dependendo de si mesmo, né? Andando pelos nossos pensamentos, caminhando pelos nossos próprios desejos e vontade, decidindo pelas nossas próprias forças, agindo pelos nossos próprios entendimentos, a nossa própria sabedoria humana. Por isso que a Bíblia diz, Paulo disse, a sabedoria humana para Deus é loucura, é absurdo, né? Leva o homem a destino de morte, né? Mas a sabedoria de Deus é poder de Deus, é salvação para todos os que creem, né? E essa é uma das dificuldades que a gente não consegue se encaixar como cristão, é a submissão, né? É estar verdadeiramente caminhar e crer e confiar, entendeu? E confiar, né? E confiar no Senhor a respeito verdadeiramente daquilo que Ele tem proposto em nossas vidas, segundo a sua vontade, segundo os seus planos, segundo os seus propósitos. Então nós temos dificuldade. Por quê? Porque nós queremos caminhar, nós queremos muitas vezes persistir, principalmente em tempos difíceis da nossa vida. Nós queremos muitas vezes resolver ou dar um jeitinho de andar conforme a nossa inteligência e a nossa capacidade. Eu consigo sim resolver isso. Aí vai tentar, perde tempo, né? Vai lá tentar, se cansa, se fadiga, fica triste, desanimado, cansado, esgotado, frustrado, decepcionado muitas vezes, porque as coisas não deram certo. Por quê? Porque tentou caminhar e agir na sua própria força e sabedoria,
achando que é inteligente, é capaz o suficiente para dar conta da situação. Aí o que acontece? Quando a gente retorna, depois da frustração, quando a gente retorna, a gente cai na consciência, né? A gente cai ali na consciência, ali, pensa bem, a gente vai voltar correndo para Deus poder resolver. Mas depois, quando a gente volta, a gente está sem força de buscar Deus, porque perdemos a nossa energia. Fomos primeiro tentar para depois buscar Deus, de vez de buscar Deus e depois agir. E essa é a nossa dificuldade. Não, amados irmãos, a nossa vida cristã é uma vida de dependência. A palavra do Senhor está dizendo aqui: nada nós conseguimos fazer sem Ele, né? Pedro disse, quando Jesus ali estava caminhando aí para ele ser crucificado, quando Jesus ali quando ele já teve a revelação que os soldados, né, que aí ele estava próximo o dia dele ser morto, dele ser crucificado, ele chama os apóstolos para uma reunião, conversa com o apóstolo, fala com os apóstolos a respeito do seu dia, do seu momento, né, que tem chegado de morte ali. Ele começa a aconselhar, ele começa a dar um direcionamento, ele começa a falar para os apóstolos como que vai acontecer. Pedro fica ali apavorado: mas assim, Senhor, como? E Jesus diz assim: olha, pensa bem agora, quem for por mim se junta, né? Quem for aqui, quem quiser ir embora, pode ir embora. Aí Pedro responde: Senhor, nada podemos fazer sem Ti, nada podemos fazer sem o Senhor. Então, amados irmãos, essa é uma das estratégias de Satanás, por causa ainda da nossa vida, de transformação da nossa natureza ali, que muitas vezes é uma natureza ali orgulhosa, uma natureza que sempre viveu uma vida dependente. Então sente dificuldade. Se a gente não se submeter, verdadeiramente crer que Deus está no controle, que Deus está na direção, que é Ele que verdadeiramente faz produzir, faz acontecer, que molda a circunstância, a gente vai viver uma vida cansada, sempre se frustrando, sempre se decepcionando, e às vezes querendo culpar Deus pelas causas, né? E culpar o Senhor pelas causas. Então aqui Jesus está dizendo o quê? Olha, eu sou a videira, eu sou a videira, e vós, eu e você, irmão, somos o ramo. Hoje nós precisamos ter isso. Satanás muitas vezes quer colocar em nossa mente que não é bem assim. Esse negócio de fé não é tão certo. Se desse tão certo, estava resolvido. A situação de todo mundo estava resolvida. Não, irmão. Quando nós cremos, a Bíblia diz que quando nós cremos de todo o nosso coração, amém? O que a palavra do Senhor diz? Vamos lá em Mateus. Mateus 6. Mateus 6. Em 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Ou em outras linguagens, busque em primeiro lugar o reino de Deus,
que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você está vendo, irmão, o inverso? Primeiro buscar, depois é acrescentado. E esse é o segredo de uma vida produtiva. É estar com um ramo ali ligado na videira. Jesus ele disse aqui na sua palavra: olha, se vocês, como ramo, estiverem ligados em mim, e eu estando em vocês, se vocês estiverem na minha palavra, a minha palavra estiver em vocês, se vocês estiverem em mim, eu e vocês darão frutos. É automático, irmãos. Então, por isso que nós precisamos se esforçar de ter uma vida verdadeira com Cristo, vivendo verdadeiramente a palavra. Se você quer ter uma vida produtiva, é a palavra. Ele disse: ó, se eu estiver em vós, vós em mim, se a minha palavra estiver em vós, vós na minha palavra, irão produzir. E aqui diz em Mateus: se você buscar em primeiro lugar, quando a Bíblia diz sobre reino, para os irmãos ter um pouquinho entender, quando a palavra do Senhor diz buscar em primeiro lugar o meu reino, sabe o que Jesus está se referindo em reino? Reino significa governo. Ele está dizendo o seguinte: se vocês em primeiro lugar me buscar para que eu possa governar a vida de vocês, vocês receberão tudo o que querem. É isso que ele está falando. Então, toda vez que você vê falar sobre governo, governo significa reino, significa governo. E governo, irmão, todo governo ele tem leis. Existem princípios. É como nós, seres humanos, nós não somos dotados, nós não vivemos debaixo de um reino, vivemos debaixo de um reino, de um governo, né? O reino quer dizer governo, né? E o nosso governo não tem as suas leis. A gente não pode fazer tudo na vida do jeito que quer, né? Se você anda do jeito certo, você nunca vai ter problema com a lei, né? Se você anda justamente, faz as coisas corretas, busca de forma correta, pratica de forma correta, você nunca vai ter problema. Mas se você cometer um homicídio, ou fazer cometer qualquer crime, né, e violar a lei, o que acontece? Você é punido por aquilo. É automático. E dentro do reino de Deus não é que você é punido, é que você se pune mesmo. Você desobedece, você passa as consequências. Então nós precisamos aprender a viver debaixo de lei. Porque o ser humano por si mesmo, ele é rebelde para se submeter à lei. Você pode ver quantas leis nós quebramos no nosso governo hoje. Quantas regrinhas que são leis e nós quebramos por rebeldia, para poder dar um jeitinho, para bolar, para ter vantagem. E nós não pensamos nas consequências. A gente não sabe que qualquer hora, diante dos céus e diante de Deus, nada fica oculto e escondido. Nenhuma mentira e nada que você faça na escuridão fica na escuridão. Deus está na luz. Né? Então tudo tem. Então, se nós seguimos a lei, se nós seguimos o governo, seguimos a lei do Senhor, entendeu? Então o que acontece? O governo de Deus, o reino de Deus, ele tem lei. Então Deus tem as suas leis que vai te levar você a prosperar. O que a gente precisa é descobrir que lei é essa que governa. Qual é essa lei? Qual é essa lei de Deus? Qual é essa lei deste governo de Cristo que nos leva a conversar? Tudo que nós buscamos nós podemos receber. Qual é essa lei? Como que eu tenho? Buscar. Ele diz: buscar o meu reino. Ele quer dizer: busca o meu governo, entenda o meu agir, entenda as minhas leis, compreenda como as coisas funcionam, que você
vocês vão ser o quê? Bem-sucedidos. Não foi assim? A semana passada eu trouxe a palavra de Josué, o que Deus disse para Josué: se você me ouvir, se você viver conforme está escrito, se você andar certinho na minha palavra, em toda a promessa minha, e cumprir tudo que eu estou falando, meditar nessa palavra de dia e de noite para não esquecer. Quando a Bíblia está falando de meditar, irmãos, não é de ler. Ler, você pega aqui a Bíblia e faz assim, lê um texto e fala: nossa, que texto bonito, interessante, nossa, que bom, e passa para lá. Nossa, que texto bonito, interessante, olha como Deus fala, e passa para lá. Não. Meditar é extrair. Meditar é você extrair aquela palavra para dentro de você. É você extrair aquela palavra. Como a palavra de Deus é vida, até que ela se mova dentro de você. Se ela é vida, ela movimenta em você, ela age em você, até que ela age em você, né? Se você ali está lendo, meditando numa palavra, buscando saúde, você começa a meditar, você começa a olhar aquilo e falar: poxa, Senhor, né? O Senhor disse aqui, Isaías 53, o Senhor levou sobre si minhas enfermidades, meus pecados, isso pelas tuas pisaduras eu fui curado. Você começa a meditar e falar: Senhor, sobre saúde, papai, a tua palavra diz que o Senhor é Jeová Rafa, Deus que cura. Olha como é que está meu corpo. As pessoas, irmãos, sabe o que tem acontecido muitas vezes? Não é por uma questão de fé. As pessoas têm uma certa dificuldade de se relacionar com Deus. Ele é teu pai. A tua linguagem com Ele, de falar, de conversar, o que você pensa, o que você age, o que você quer, exprimir as dúvidas que você tem, ou requerer algo de Deus, é isso que Deus quer. Porque, irmão, é de pai para filho, não é mais de Deus para o homem. Nós não estamos mais debaixo de Deus para o homem, né? De um Deus para o homem, não. Agora Deus nos chamou para uma relação de quê? Hoje eu te dei o poder de filho. Agora vós somos meus filhos. Vós somos meus filhos. Então a nossa relação é de filho. Então você não pode se chegar diante de Deus como um Deus, um homem só, porque Ele é superior, porque Ele é supremo, porque Ele é, né? E você fica tímido de conversar com Ele. Não! Eu nas minhas orações, irmãos, eu aprendi, sabe por quê? Porque quando na minha conversão eu era assim, eu achava que a oração que fazia, né? Como é que se diz? Que convencia o coração de Deus, era aquela oração: Pai, soberano, Criador dos céus e da terra, Senhor, Tu que és forte, Tu que és poderoso, Tu que criaste todas as coisas, Tu que fizeste as aves, as flores, as coisas, achando que vai convencer a Deus de qualquer canto. Não. Diante de circunstância, Deus quer ver isso. Isso é uma maneira de você exaltar, reconhecer que Ele é Criador, todas as coisas. Mas sabe o que Deus quer com você? Uma conversa de pai para filho. Ele quer uma relação. Ele quer que quando você estiver triste, você fala para Ele: Pai, em nome de Jesus, papai. Você pega a palavra dele. Sabe o que Deus ama na oração? É quando você pega a palavra dele e contesta a Ele. Não contestando de querer colocar Deus na parede, mas dizer para Ele: Pai, em nome de Jesus, Jesus levou sobre si as minhas enfermidades. Está escrito lá, a obra da redenção não só foi pelo meu pecado, a obra da redenção não só foi pelas minhas iniquidades e transgressão, não foi só por causa disso que Jesus morreu na cruz. A obra da redenção, Senhor, é um pacote completo. Ele disse que Ele levou sobre si as minhas enfermidades, as minhas doenças, que tormentam meu corpo, papai, que está destruindo meu corpo. E a doença, irmão, muitas vezes, amados irmãos, não rouba somente a tua saúde,
está roubando tuas finanças, está roubando tua força, está roubando a tua disposição, está te intimidando, está te colocando medo, insegurança, entendeu? Está, como é que se diz, te prejudicando muitas vezes por medicação, porque a gente sabe que toda medicação é droga, ela entra no nosso corpo, futuramente ela tem um processo, e tudo isso nós vamos vivendo. E nós temos dificuldade de dizer para o Senhor: Senhor, tu, Senhor, falaste, foi o Senhor que falou, foi o Senhor quem disse a tua palavra, e eu quero viver isso, papai. Eu sou teu filho, o Senhor me chamou para isso, foi o Senhor que me prometeu. Eu não estou pedindo nada, absolutamente nada, do que está fora da tua palavra. O Senhor levou sobre si as minhas enfermidades, e pelas tuas pisaduras eu fui curado. E a Bíblia diz o quê? Se você crer e não duvidar no teu coração, Deus faz. Deus vai operar. É lei, irmãos. O que nós falamos, o que ele diz: buscar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando ele diz vos serão acrescentadas, ele quer dizer: ó, tudo que eu prometi lá atrás para vocês já está feito, irmão. Deus não precisa fazer tudo de novo. O que você está pedindo já faz parte da lei do reino, já foi determinado. Já foi determinado. O Senhor está dizendo aqui, só nos lembrando: olha, se eu estiver em vocês, vocês em mim, se a minha palavra estiver em vocês em mim, normal, vai produzir. Mas é simples assim, pastor, é simples assim. Se você viver, o que é viver a palavra, irmão? Por isso que eu digo, não é você ter conhecimento da palavra, é quando você ingere, é quando você crê de verdade na palavra, quando você sabe que essa palavra aqui, ó, ela é vida para nós. Vamos lá ao Salmo 103. Vamos ler o Salmo 103. Amém? Vamos lá, versículo 2, vamos lá, versículo 1 até o versículo 3. Todo o meu ser louve ao Senhor, louvarei o seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve ao Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas. Vamos lá, vamos declarar então isso aí. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura de todas as minhas doenças. E lá a videira dá frutos, irmão, dá frutos em tudo. Pode ser o fruto do Espírito, todos os frutos do Espírito, dá frutos, né? Porque a Bíblia chama lá em Gálatas capítulo 5 sobre os frutos do Espírito, mas também o fruto. Porque aqui Jesus não está falando a respeito dos frutos do Espírito, ele está falando de fruto. Ele está dando uma parábola sobre o que? Uma árvore, uma videira. Ele fala: ó, eu sou a árvore, vocês não têm que se preocupar, eu sou a árvore. Se você estiver em mim, vai dar frutos. Se você estiver ligado em mim, injetado em mim, não é de forma superficial, não. Ele está injetado. O gado,
Ele está do quê? Ele veio da onde? Da onde veio o galho? Ele é criado por si mesmo? Não, ele veio de Cristo. Então, quando você está em Cristo, nasce o galho. E esse galho é você. E tem que dar frutos. Tem que dar frutos. Fruto de paz, fruto do Espírito, fruto de alegria, fruto de amor. Tem que dar fruto de saúde. Tem que dar fruto de prosperidade. Tem que produzir. Porque essa é a vontade do Senhor em nossa vida. Ele diz: busque o meu reino. Busque o meu governo. Deixe eu governar a vida de vocês. Deixa eu governar a vida de vocês. Eu sou o rei desse reino. Jesus está dizendo: eu sou o rei desse reino. Deixa eu governar. Presta atenção na minha palavra. Vive conforme está escrito nela. Esteja ligado nela. Esteja ligado nela. Esteja nela e deixe que ela esteja em você. Né? Então não é simplesmente um estudo da palavra, mas uma meditação, até que essa palavra tome conta de você. Sabe aquela coisa que você não esquece? Que ela produz sempre. É isso, irmão. A gente precisamos sim encher o nosso celeiro, encher a nossa vida da palavra. Encher a nossa vida da palavra. Lá em Provérbios, rapidinho, Provérbios 4. Versículo 23. Não, lá no versículo 20 em diante. Vamos lá no versículo 20, para a gente poder. Provérbios 4, do versículo 20 em diante. Diz assim: meu filho, preste atenção ao que eu digo, ouça bem minhas palavras, não as perca de vista, mantenha-as no fundo do coração, pois elas dão vida a quem as encontra, e saúde a todo o corpo. Posso dar uma glória a Deus? Nossa, glória a Deus aí. O versículo 23 diz: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois é ele que dirige o rumo da sua vida. E esse é o segredo, irmão. A palavra de Deus é um tesouro, é um ouro que a gente precisa guardar, é a vida que nós precisamos guardar. E quando nós caminhamos sobre ela, e quando nós caminhamos sobre ela, o que acontece? A tua vida produz. É igual a fé. Você não adquire fé porque você ora. Você não adquire fé porque você jejuma. Você não adquire fé porque você é crente. Você adquire fé, a Bíblia diz, através de ouvir a palavra do Senhor. Vai lá em Hebreus, capítulo 11, ele diz o que? A fé, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se crê no Senhor. E ele diz o que? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus através de uma ministração, através de uma meditação. Quando você está meditando, o Senhor está pregando para você.
você? Quando você está em casa fazendo a leitura, não somente a leitura, meditando, trazendo, mas profetizando, Senhor, eu quero viver essa palavra, Senhor. Me ajuda a viver essa palavra, papai. Tira para mim todo o conceito, todo o obstáculo da minha mente, toda essa resistência da minha alma, tudo que está no meu coração, que resiste à tua palavra, todo pensamento, toda vontade e desejo, tudo que há em mim, ao contrário de eu aprender, de eu entender, de eu compreender, de eu viver a tua palavra, Senhor, remova de mim essa relação, irmão. Deus não vai te condenar por nada. Por quê? Porque você está demonstrando para o Senhor que verdadeiramente você quer ter uma vida nele. Quando você fala jogando só palavras ao vento, nada acontece. Mas quando as tuas palavras são sinceras, irmãos, são verdadeiras, não é assim? Quem gosta de pessoa falsa? Quem gosta de pessoa mentirosa? Ninguém. Né? Quem gosta de, como diz nossa linguajada, de conversa fiada, achando que vai convencer alguém? Sabe aquela ideinha, aquela conversinha, né? É aquele 7-1. Eu gosto dessa linguagem. Aquele 7-1, né? Aquela pessoa bem, né? Que é bem o 7-1. Sabe por que o 7-1, irmão? O estelionatário? Porque o estelionatário é um dos bandidos mais perigosos que tem. Sabe por quê? Porque ele não tem cara de bandido muitas vezes. A maioria das pessoas que aplicam, mulher ou homem que está no mundo do crime, que aplica 7-1, não tem cara de bandido, não se comporta como um grande bandido. O crime dele por isso que nós temos essa linguagem no mundo aí, o 7-1 gosta de levar as pessoas, porque são homens e mulheres bastante inteligentes, entendeu? Que sabem convencer as pessoas, sabe? Às vezes é bem inteligente, muito bem preparado, às vezes domina aquela situação, né? Domina uma boa política, domina um bom linguajado, né? Um bom inglês, uma boa informação de banco, de aquilo, de aposentadoria, né? Por isso que muitos aposentados estão tomando golpe aí, os caras dominam, né? E é aquele cara o quê? Aquele cara, você nunca vê um 7-1 agressivo, mas ele é uma ovelhinha, mano. É uma ovelhinha. Ele vem mansinho perto de você. Ele vem te prestando. Ele é um grande servo. Parece uma ovelha, né? Por isso que a Bíblia diz é lobo, vestido de ovelha. Mas ele vem que nem uma ovelhinha. Um servidor, um homem gentil, uma mulher gentil, né? Prestativo. Uma linguagem bem meiga, né? Cheia de sabedoria, uma linguagem cheia de encanto, que você fica olhando para a mulher, fica olhando para aquele cara e fala, nossa, o cara é bonzinho mesmo. É isso mesmo que eu tenho que fazer? Tá bom, vou comprar. Vou falar do meu filho. Meu filho caiu no 7-1 esses dias aí. Ele estava na correria lá, que depois queria ajudar um casal lá, né? O casal ofereceu, né? Eu falei para ele, cuidado, meu amigo, nem tudo que reluz é luz. Eu sempre oriento o Senhor. Aí ele foi, o casal parou, ele disse que era uma mulher bonita, uma mulher bem elegante e tal, o cara também muito bem vestido, chegou perto dele, eu estou dando dinheiro e pá, que não sei o quê, eu compra isso aqui de mim, né, e tal. Eu mexi com o negócio de perfume, né? Eu falei, não precisa, eu estou resistindo. O cara foi tão em cima dele, que ele foi lá e, cara, não, é importado, original e tal, não sei o que. Eu falei, comprou do casal. Ai, mas nem chinês era o perfume. Está sabendo, irmão, como que é? Então é isso. Então muitas vezes a gente quer chegar num 7-1 com Deus e não funciona. A gente quer ganhar Deus nas emoções, não funciona. Entendeu? A gente quer ser ali, todo, né, se todo arrumadinho com Deus, uma linguagem na oração bem, né, bem sucedida, né? E acha que vai ganhando. É sinceridade com Deus. Está
doendo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo essa dor. Senhor, se você não tem como dizer, Senhor, Deus, arranca essa dor. Entendeu? Senhor, eu não estou entendendo, não é se fazer de entender. Senhor, eu não consigo fazer isso, o Senhor precisa me ajudar. Eu não estou conseguindo entender isso, eu não estou conseguindo enxergar isso, eu não estou conseguindo compreender isso. O Senhor precisa me orientar. Senhor, fala comigo, orienta-me, dá-me um direcionamento. Em nome de Jesus, eu não posso viver na escuridão, eu não posso ficar sem saber, eu não posso viver uma vida sem compreender, eu não posso viver uma vida sem, como é que se diz, sem saber o que o Senhor tem para mim. O Senhor disse que eu vou prosperar, então eu vou prosperar, mas neste momento eu estou nesse conflito, eu estou nessa dúvida, arranca essa dúvida. A tua palavra diz que se eu duvidar no meu coração, eu não recebo nada. E eu estou duvidando, porque se eu estivesse crendo, as coisas estavam acontecendo. Arranca essa dúvida, em nome de Jesus. Pega a palavra, começa a ler a palavra. Não, Senhor, a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir a tua palavra. Pega lá em Filipenses 4,19. O Senhor Deus, segundo a sua riqueza e glória, suprirá em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Está profetizando. Não, Senhor é meu pastor e nada me faltará, Senhor. Vai profetizando, irmão. Não, papai, eu creio em nome de Jesus. Eu não aceito essa situação. Não é pecado dizer para Deus que não aceito. Não é que você está sendo um ingrato. É que você está dizendo para Deus, Senhor, não aceita essa vida. Não foi isso que eu comprou para mim. Esse não é o teu projeto de vida para mim. E às vezes também, amado irmãos, em circunstância, muitas vezes nós precisamos ter discernimento também. Por isso que é bom viver a palavra, porque quando Deus fala com você, muitas vezes Ele revela a palavra. Quantas vezes eu estava em dúvida, saí em Deus, muitas vezes queria uma resposta de Deus, queria uma saída do Senhor, estava orando, estava angustiado ali, falava, Senhor, a situação não muda, a coisa não muda, não sei. Aí o Senhor sim manda uma palavra para você. Esperei com paciência no Senhor. Confie nele e tudo Ele fará. Calma, filho. É o processo. Calma. Continue nessa busca. Continue orando, continue intercedendo, continue declarando a minha palavra. Calma. Paciência. Eu estou no negócio. Meu reino, meu governo está sobre você. E essa visão que nós precisamos saber, irmão, que é buscar o reino de Deus. Quando nós buscamos o reino de Deus, nós estamos falando, Senhor, eu estou me submetendo ao teu governo. Eu estou buscando em primeiro lugar a tua vontade. Eu estou buscando em primeiro lugar o Senhor. E a lei de Deus é imediata, irmãos. Eu nunca vi, e eu tenho certeza que eu nunca vou ver na minha vida, eu vou morrer sem ver. E nunca vai acontecer, nunca na vida, irmão, Deus vai deixar de cumprir a sua palavra. Põe isso no teu coração. A palavra do Senhor diz que os céus e a terra hão de passar, tudo que há nele há de passar, as tribulações há de passar, a guerra há de passar, a abundância há de passar, essa prosperidade que nós buscamos nessa terra há de passar, essa riqueza que o povo busca nessa terra há de passar, tudo há de passar. Só a minha palavra que não. Não tem como. Por isso que você tem que se esforçar a buscar. Você quer dar frutos? Esse é o segredo. Pastor, mas eu tenho dificuldade de aprender a palavra. Eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Eu tenho dificuldade. Sabe o que você faz, irmão? Chama os irmãos. Se você não tem ninguém na família que é crente, pode se assentar com você, pode te convidar, fala com o pastor, fala com o pastor, eu tenho dificuldade, você pode orar comigo ali, né? Fala com os irmãos, se reúne. Aliás, eu tenho visto aqui que esse ministério, que essa igreja é muito dotada na palavra, né? Sempre orientando, o pastor Hélio está sempre dando prioridade
a viver a palavra. Por quê, irmãos? Não é para você ser um inteligente, um intelectual bíblico. Os púlpitos aí estão cheios de intelectuais, irmãos. Eu já conheci homem que ele tem a Bíblia, eu chamava ele de uma enciclopédia de Bíblia. Só que ele era só um intelecto, porque a vida dele era totalmente improdutiva. Tem uns que pregam por interesse, irmãos, tem uns que pregam por querer nome, tem uns que querem viver, entendeu? Por status, para receber confete, para ser reconhecido de alguma maneira, de alguma forma, mas a vida espiritual ele não tem nada, não produz nada para ele, não produz nada, não tem testemunho pessoal dele mesmo, uma vida com Cristo não tem. Muitas pessoas, muitas vezes, vão trazer livros para mim, eu via livros que eram muito bons intelectualmente, teologia, né? Eu gostava, alimentava. Mas quando eu lia um livro, era interessante, quando eu lia um livro de uma pessoa, que ele ali, além da teologia, além da história, além do conhecimento, do entendimento bíblico que ele tinha, ele dava ali um testemunho da vida dele, sobre tudo aquilo que ele ensinava. Minha irmã do céu, mudava. Eu, novo convertido, como era a gente era de uma igreja pequena, aprendi muito, né? Graças a Deus, Deus colocou pessoas ao meu lado que me ajudou muito a me discipular na palavra. E eu fazia o seguinte: uma irmã disse para mim, irmão Nelson, lê livro. Quando você tiver tempo, você tem dificuldade de ler a Bíblia, muitas vezes tudo de compreender toda essa complexidade da Bíblia, no momento para você, às vezes é difícil mesmo, é novo convertido, começa a ler o livro. Aí caiu um livro nas minhas mãos que era de um homem chamado David Onunchu, falava sobre a quarta dimensão. Ah, meu Deus! Eu falei para Deus, é o seguinte: se o Senhor foi para o punho do só tem que ser comigo. Se existe essa quarta dimensão aqui, Senhor, eu quero viver. E eu comecei a engolir os livros. Aí teve um chute, todo livro que tinha uma convivência, uma vida ali, né? Sobre avivamento, sobre o que Deus fazia, sobre como que Deus agia na área da saúde, na área financeira, na área, como é que se diz, espiritual, como pastor, como igreja, como região local. Amado irmão, foi muito incrível. E eu gostava de verdadeiramente isso, de ler e chamar aquilo para a minha vida. Falar assim: meu Deus, eu quero viver isso, porque isso aqui não é, o Senhor não faz acepção de pessoa. Diga comigo: Deus não faz acepção de pessoas. No reino de Deus, Deus não trata rico e pobre com diferença. Deus não trata inteligentes ou pessoas simples diferente. Deus não trata nada. O que você quer, Deus não faz acepção. Talvez Deus trabalhe de forma diferente de acordo com as circunstâncias que Deus tem na vida daquele homem, mas os fatos ocorridos é obra do Espírito, e se é obra do Espírito, opera em você. A experiência é diferente que ele teve, o que levou ele a viver isso pode ser diferente, mas o agir, o operar era real, e ali Deus começou a operar. Comecei a ver livro, não perdia tempo não, era lendo livro, Bíblia. Aí o que aconteceu? Depois que eu comecei a ler bastante livro, eu comecei a entender também a Bíblia. Aí eu comecei a meditar também na palavra, porque abriu. A leitura que me levou realmente a também ter uma leitura na palavra, e comecei, e Deus começou a trabalhar. No ângulo da fé, eu comecei a entender a respeito da saúde, a respeito da prosperidade, a respeito de quando nós estamos pagos, a respeito de quando nós estamos passando por tribulação, a respeito de como Deus age na igreja, a respeito de como Deus age.
Uma das coisas que eu tenho orado, irmão, que Deus me chamava tanto, e eu ficava no meu coração, era isso: era o agir das coisas do Senhor. Até mesmo, igual eu falo para vocês, até na nossa região, em questão de cidade, Deus opera de todas as maneiras. Nós precisamos abrir a nossa mente para isso. A gente precisamos dar frutos. Sabe por que você precisa dar fruto? Além de você desfrutar do seu próprio fruto, tem gente que vai vir buscar fruto da sua árvore. Viu? Tem gente que vai passar, né? Que como Jesus disse, né? E quando ele estava passando para os discípulos estavam com ele, ele passou diante de uma árvore, olhou para aquela árvore estava impossível. Jesus encontrou no caminho dele uma árvore seca. Aí os apóstolos disseram assim: Senhor, não é mais árvore seca aí, então. Ele falou: quando a gente diz improdutiva, é improdutiva. Quando a gente amaldiçoa, ela é amaldiçoada. Quando a gente abençoa, ela é abençoada. Ele mais uma vez profetizou: a árvore veio dar frutos. Então, frutos, irmãos, não é só para você, não. Às vezes você não está ciente ao seu redor, mas tem muitas pessoas que estão de olho em você 24 horas. E não é porque ela te persegue, não diz, não. Talvez seja por inveja que ela está se aproximando, seja por qualquer coisa, ela está de olho em você. E ela está vendo os teus frutos, as tuas ações. Os nossos frutos, sabe qual que é? As nossas atitudes. Sabe? Aquela vida de amor. Quando vem uma história diante de você, vem uma pessoa onde você no ambiente de trabalho, ou no ambiente de vizinho, ou no ambiente de qualquer lugar onde você está, você percebe que a pessoa está com algum problema, e ela vem até você, e você simplesmente fala sobre o problema, ou só ouve ela e dispensa ela. Não, irmão, entenda. Entenda que muitas pessoas que se aproximam de você, que estão ao seu redor, elas precisam alimentar, elas querem alimentar de vocês. Elas só estão esperando uma oportunidade de chegar a você. Por isso que a palavra do Senhor diz: nós precisamos ser luz para este mundo e sal para essa terra. E para nós sermos sal, e para nós sermos luz, nós precisamos. Quem é que dá luz? Lá o Salmo 105 diz o quê? Que é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. É a palavra do Senhor, irmão. É ela que vai produzir isso em você, não é você sozinho. Não? A oração, o jejum, tudo é uma ação que você está fazendo. Através da palavra que você aprendeu na palavra. A palavra do Senhor te levou a isso. Te ensinou você a orar, te ensinou você a jejuar, te ensinou a isso. E isso é o quê? É um fruto. É um fruto da palavra, é um fruto que Deus tem produzido em você para você fazer o quê? Orar, porque a oração, ela molda as circunstâncias. Jejuar, por quê? Traz santificação além para o teu corpo, ele também leva em algumas situações trazendo a resposta de Deus. Então a palavra, longe da palavra, irmãos, você vai se tornar uma vida cansada. Sabe aquele cristão que está sempre dependendo? A gente precisa se livrar, irmãos. Isso está sempre dependendo, está sempre fraco, está sempre cansado, está sempre em tribulação, nunca consegue sair das circunstâncias ou das tribulações. Por quê? Porque se você pega, quando a pessoa é nova convertida, você entende, porque não tem conhecimento. Então ela tem que viver do quê? É isso que nós precisamos entender. Quando a pessoa é nova convertida, ou ela está chegando no Senhor, ela precisa de ser o quê? Como o apóstolo Paulo disse, ela precisa ser tratada como uma criança. Você dá leitinho mesmo para ela, né? Você dá uma alimentação para ela. A criança, ela depende, né, do pai espiritual. Então precisa. Mas depois da adolescência, quando ela começa a crescer, o que acontece? Ela começa a viver uma vida diferente. Quando de adulto, ela caminha, é que nem a vida normal. Nossos filhos não é assim?
A gente sustenta ele até os 18, não é assim? Até os 18, 20 anos. Chegou ali, mano, está na hora de depender financeiramente, está na hora de trabalhar, está na hora emocionalmente, depender de você, sair fora debaixo da sainha da mamãe, do papai. Não, tem que crescer, tem que amadurecer, tem que produzir, tem que, não é ser homem, isso aí é machismo, é viver a realidade da vida. Isso é tanto para o homem como para a mulher, está na hora. Por que, amado irmão? É isso que vai levar ele lá na frente a ter suas conquistas. E na vida cristã é a mesma coisa. Quando a pessoa vem ali, ela vive de milagres, né? Ela vive de dependência, de dar um beijinho, de dar ali. Mas depois disso, amado irmão, você tem que começar a buscar. Tem que haver um interesse seu na palavra. Não tem nada dentro da igreja, irmão, que seja mais importante. O cego pode ver, o paralítico pode levantar, o morto pode ressuscitar, você pode ter riqueza, Deus pode prosperar, te dar carro, te dar isso, te fazer tudo que você quer, te tornar uma vida bem sucedida. Mas se você não estiver firme na palavra, o que Jesus disse naquela parábola, se você não estiver firme na rocha, a tempestade vem. Só para finalizar, uma vez o irmão procurou na igreja, e ele tinha um problema de depressão de muitos anos, tinha perdido tudo, perdeu o noivado, perdeu a vida dele financeira, não estava conseguindo mais arrumar emprego, foi mais de 2 anos desempregado, estava com um problema de depressão alta, forte na vida dele, né? Muito ali e tal, e ele foi convidado, ele foi na igreja, até meio descrente, e eu recebi ele lá. A apóstola Beatriz na época me chamou e falou assim: orienta esse homem aqui, eu pedi para você orientar ele, direcionar ele, ajudar ele. Eu catei ele, fomos orar e tudo, orando, falei sobre Jesus, ele aceitou Jesus como seu Salvador, né, e tal, oramos por ele, amado irmão. Deus libertou ele da depressão, né? No mês seguinte, Deus arrumou um emprego para ele, deu um trabalho dentro da profissão dele, numa empresa que ele ganhou o dobro da última empresa que ele estava trabalhando, né? E ele já estava relacionado, a vida sentimental dele, ele já estava livre daquela situação, daquela dor, daquela perda sobre a noiva que ele tinha perdido, sobre a relação. Ele já estava livre ali, e ele começou a vir para a igreja, começou a vir para a igreja e estava saindo para a igreja, né? Então o primeiro mês, nossa, era o primeiro a chegar e o último a sair. Uma bênção. Chegava na igreja, nem começava o culto, ele já estava lá, e era o último a sair. Uma bênção. Ele começou trabalhando, prosperando, comprou um carro, foi isso e tal. A empresa, né, cresceu, ele foi promovido, as coisas foram mudando e tal. Veio depois, cadê o irmãozinho dentro da igreja? Sumiu. Pastor, irmão, cadê você? Não tenho te visto mais aqui na igreja. Pastor, a minha vida está tão corrida. Minha vida, pastor, nossa, eu não paro um minuto. Está difícil, pastor. Eu não paro um minuto, pastor. Falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te dizer isso. Não confunda a palavra de maldição. A palavra do Senhor diz: se você está construindo dessa maneira, você vai acabar perdendo tudo que você tem. Sabe por quê? Porque você está deixando o Senhor. Não pode, você tem que vir para a igreja, tem que vir buscar o Senhor, você precisa estar na presença de Deus. Não estou falando de você que é questão de igreja, não, é que é a verdade, você precisa do Senhor. Você sumiu, você desapareceu. Pô, irmão, e agora o irmão está dando desculpa que não pode ir lá buscar o Senhor, que não tem tempo mais para o Senhor. Ah, pastor, aquela ideinha, né?
7:1. Não estou orando, viu, pastor? Viu, pastor? Eu não esqueci de Jesus, não, viu? Eu não estou indo na igreja, mas eu estou orando. Continuo crendo em Deus. Eu não estou indo na igreja, não, nem tudo, não, mas assim, olha, eu não tenho abandonado, não. Eu reconheço tudo que vocês fizeram por mim, viu? Meu irmão, não estou em busca de reconhecimento, eu estou preocupado com a tua vida em Cristo. Porque a Bíblia diz, irmãos, que quando nós abandonarmos, o que acontece? Você dá uma legalidade para o inimigo e 7 espíritos vêm depois e derruba você, que depois para te levantar novamente é complicado. E ele, o que aconteceu? Bombou, sumiu da igreja, nunca mais vi aquele irmão. Passou, tinha até me esquecido dele. Passou-se o tempo, tinha até me esquecido dele. A Beatriz ligava, a gente ligava para ele sempre dava desculpa que foi mais. Ele falou, não, deixa, então deixa ele. Bora, vamos ver. Passou-se um tempo, meses e meses, acho que quase, não chegou nem a um ano. Foi quase um ano mais ou menos. Quem eu vejo lá, não foi no culto não. Que a gente sempre, eu e a apóstola Beatriz, nós orávamos, na fazia de semana, a gente colocava a cadeirinha e atendia pessoas um por uma para orar, individual, né? E era todas as terças-feiras, todos os dias da semana, a gente orava cada um, recebia ali, falava, orientava, ministrava e tudo. E naquele dia, no dia do culto, quem é que está lá atrás sentadinho? Ele foi mandado embora, perdeu o emprego. Chegou todo envergonhado, né? Toda linda, cabecinha baixa ali. Eu falei, ô meu irmão, e aí, meu irmão? Não toquei no assunto das perdas nem nada. Eu falei, ô meu irmão, sumiu, você desapareceu. Meu irmão, não sei o quê. Eu falei, e aí? Como é que tá as coisas? Tudo bem? Como é que já está? Suave, prosperando e tal. Ele falou, pastor, o que aconteceu? Você está com essa carinha de crise aí? Não, pastor, foi mandado embora da empresa. Perdi tudo. Entrei numa dívida aí. E aí? E agora? Mas vamos ajudar ele. Não abandonamos ele. Ajudamos ele. Vamos ajudar ele. Mas o processo da segunda vez foi longo. Vamos ficar de pé? O processo foi longo, foi mais difícil. Ele teve que ali aprender a orar, buscar a palavra, entender, decidir se ele verdadeiramente queria ter uma vida com Cristo ou não. Aí ele decidiu. Entendeu? Não tem. Fora da palavra, você não vai produzir nada. Fique firme na palavra. Tudo que você quiser souber a respeito da tua vida, algum problema, irmão, financeiro, vai na palavra. Pegue mesmo toda versículos bíblicos a respeito sobre as finanças e comece a alimentar daquilo, comece a orar a respeito daquilo, comece a declarar a respeito daquilo. Sabe o que a palavra de Deus diz? O apóstolo Paulo disse lá em Efésios capítulo 6, ele disse, olha, se revestir de todas as armaduras de Deus, para quando for chegar o dia mau, vós possa estar preparado. O problema do ser humano é que a gente quer se preparar depois que a casa cai. Então nós precisamos colocar na nossa cabeça que nós temos que, sim, todos os dias estar preparado. Paulo quer dizer, olha, se revista das armaduras, que fala sobre o capacete da salvação, a espada, se revista das armaduras, estejam preparados, porque quando for chegar um dia mal, o inimigo se levantar, ou os problemas vierem, as circunstâncias, as tempestades, as muralhas se colocarem diante de você, os desafios se apresentarem diante de você, vocês estão firmes, estão fortes para derrubar as muralhas, para destruir o gigante,
tribulação, antes da tribulação. Principalmente quando tudo vai bem, meu irmão. Se prepara agora, que está tudo suave com você. Investe agora no conhecimento, na vida, na palavra. Investe agora que está tudo bem, que você está tendo força, que você ainda está tendo ânimo, está buscando ao Senhor. Investe agora, irmão, que está tudo bem, que Deus está te abençoando, que Deus está te prosperando. Investe mais. Mais tempo de oração, mais tempo de jejum, mais tempo da palavra, mais tempo de comunhão, mais tempo com Deus. Investe agora, mais tempo. Investe a sua vida em Cristo, investe a sua vida na palavra. Faça a palavra de Deus o maior investimento da sua vida. E você vai ver que quando chegar o dia, vai estar mais suave para você. Você terá vantagem em todas as circunstâncias. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Feche os teus olhos. Repita comigo assim, diga assim: Pai, Senhor Jesus, Tu és a videira verdadeira, e eu sou o ramo. Eu que sou o ramo. E o Senhor me chamou para dar frutos. O Senhor disse: se eu estiver no Senhor, o Senhor estiver em mim, se eu estiver na Tua palavra, e a Tua palavra estiver em mim, eu darei frutos, muitos frutos. O Senhor disse: na Tua palavra, buscai o Teu reino, o Teu governo, em primeiro lugar, que todas as demais coisas serão acrescentadas. Senhor, me livra da distração desta vida relacionada à Tua palavra. Toda distração, Senhor, tudo que há em mim, que ainda, Senhor, eu não consegui valorizar a Tua palavra como ela merece, de forma devida. Senhor, em nome de Jesus, eu entendi nesta manhã que eu preciso estar com a palavra. Eu não vou produzir sem a Tua palavra. Eu preciso da Tua palavra. Não é uma sobrevivência, é uma dependência. Eu morro sem a Tua palavra. Em nome de Jesus, ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a meditar na Tua palavra de dia e de noite. Ajuda-me, Senhor, para que a Tua palavra possa estar comigo no meu deitar, no meu levantar, no meu falar, no meu caminhar.
nos leva, Senhor, a uma verdadeira comunhão e intimidade com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe.